Olá! Viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem jamais fazer esforço por abri-los. E o prazer de ver todas as coisas que nossa vista descobre não é comparável à satisfação que dá o conhecimento daquelas que se encontram pela filosofia. Seu estudo é mais necessário para regular os nossos costumes e nos conduzir na vida que o uso dos nossos olhos para guiar os nossos passos. Palavras de René Descartes. Você estará acompanhando a partir de hoje, pela TV Mundo Maior, o programa Filosofando, com a graduanda em Filosofia e fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, professora Sônia Teodoro da Silva. Hvor kommer verden fra? Hvem du? Hvor kommer verden fra? Olá, seja bem-vindo ao programa Filosofando, que a partir desta data começa a sua programação. Nosso foco será filosofia e filosofia espírita. A filosofia causa espanto a muita gente. Para boa parte das pessoas, trata-se de assunto especializado e, por isso mesmo, desinteressante. Juntamente com a recusa ao conhecimento da filosofia, de seus mecanismos e história, recusa-se também a atitude filosófica, contrariando uma verdade pouco tomada a sério. Jamais se delega a função de pensar. As consequências do não exercício do pensar, especialmente da omissão crítica diante da vida, nos são bem conhecidas. Aristóteles, na sua Metafísica, já lembrava que todos os homens desejam naturalmente saber. Muitos, no entanto, se perdem ao longo da vida, talvez por desconhecerem o caminho. A filosofia é um saber que nasce, se estrutura, se desenvolve fundamentalmente na e pela pergunta: o que é? Como é? Por que é? Para quê? São, por exemplo, perguntas que se encontram na origem da atitude filosófica. Aprender a filosofar é, portanto, aprender a perguntar. A filosofia é, assim, um saber que incita o pensamento a despertar. Sempre. Ouse pensar por si mesmo. Ouse ter novas ideias. Ouse ter ideias que ninguém nunca teve. Em consequência, a filosofia contribui no desenvolvimento de pessoas livres, de pessoas com a capacidade de julgar por si mesmas, a confrontar argumentações diversas e a respeitar a palavra dos outros, a submeter-se somente à autoridade da razão. É, por esses motivos, usando a linguagem da Unesco, uma escola de liberdade. Nosso impulso de conhecimento é forte demais para que ainda sejamos capazes de estimar a felicidade sem conhecimento ou a felicidade de uma ilusão forte, firme. Estas são palavras de Friedrich Nietzsche. Diante do mundo, da realidade que o cerca, encontram-se no homem o desejo e a necessidade de conhecer, de explicar, de compreender, dominar. Desejo e necessidade nos tiraram das cavernas, dando início à aventura humana. O homem é um animal que pensa. Assim se define o ser cuja principal característica é a racionalidade. A possibilidade do uso da razão nos faz diferentes de todos os outros seres, caracterizando-nos como senhor de engenhos e potencialidades, e nos coloca diante da realidade. Diferentemente dos outros seres vivos que estão apenas imersos no mundo, o homem está diante do mundo, enfrentando-o, dando-lhe um sentido, transformando-o. Pensar, na significação etimológica do termo, quer dizer sopesar, pôr na balança para avaliar o peso de alguma coisa. Assim, aprender a pensar é aprender a avaliar. Descobrir o verdadeiro peso de cada coisa, fato, realidade. É esta atividade que produz o conhecimento, a justa medida
sobre determinado objeto. É por isso que o conhecimento das coisas é obra dos que pensam. Pensar é filosofar. Tudo começou na Grécia, banhada pelo mar Mediterrâneo, cujas águas foram o berço de civilizações e impérios. É na Grécia, com suas costas irregulares e suas muitas ilhas, que um punhado de homens contempla os mistérios do céu e do mar. O homem exercita o pensamento diante do mistério. O homem que pensa é inquieto e suspeita do que vê. A realidade, como se apresenta, instiga o pensamento. O exercício do pensamento desvela mistérios, revela o escondido, descobre a realidade. Martins Filho diz, nos primórdios da história, as explicações que os homens davam para os fenômenos e para as coisas eram de caráter mitológico. Forjavam mitos em que os deuses permeavam todos os acontecimentos. Lendas, histórias de seres fabulosos, heróis, divindades, e que eram transmitidos de geração em geração através da tradição oral. Os gregos são o primeiro povo a dar explicações racionais às coisas, surgindo daí a filosofia. No entanto, nos seus começos, a filosofia não se distinguia das demais ciências. O conhecimento humano primitivo era um amálgama único. Mas, afinal, o que leva um homem à filosofia? Para Aristóteles, é a admiração. Desde que dotado para tanto, o homem, impressionado pelo mundo que o circunda, pela variedade e diversidade das coisas que lhe são próximas e mesmo as que se encontram bem distantes, tenta explicá-las com o recurso da razão. Parafraseando Fernando Pessoa, pensar é preciso, viver não é preciso. Não há nesta frase do poeta nenhum desprezo pela vida ou elogio exagerado à racionalidade. Pessoa fala de precisão, da confiança, da certeza que brota do exercício do pensamento, contrapondo-se às imprecisões que marcam a vida, principalmente quando vivida sem reflexão. Veja que já na origem da filosofia ocidental encontramos a convicção de que a vida sem reflexão não tem sentido. Sócrates, por exemplo, é um grande defensor desta perspectiva. Compreender o mundo em que vivemos e o tipo de sociedade a qual pertencemos, o tipo de cultura e de civilização que nos envolvem, é tarefa da qual nenhum de nós pode abrir mão. Por isso, pensar é preciso, pois permite a construção do conhecimento. E disto depende a qualidade das nossas escolhas, a realização dos nossos sonhos e projetos. A filosofia é obra humana. É da atitude do homem que pensa. Ao fazê-lo, constrói a sua existência e origina a filosofia. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos.